Rodolfo, quais foram os temas tratados lá, né? Porque foram vários dias de fórum. Quais? E normalmente fórum tem os dias, né, que cada dia tem um tema, ou cada manhã, e ali você começa a debater. Quais foram os temas do fórum? Primeiramente, eu vou fazer uma síntese. Propostas de como gerar cooperação e aperfeiçoamento entre universidades, institutos, think tanks e entre entidades da sociedade civil, em vários aspectos. Aspectos cultural, aspectos de intercâmbio entre estudantes, entre cientistas, entre pesquisadores, como gerar conteúdo e valor agregado entre esses países para evoluir no pensamento de soluções institucionais e melhorar as sociedades desses países e aprender com o desafio de cada uma, né? Cada qual tem seus desafios maiores e verificar quais soluções em comum para isso. Em síntese, foi isso. Cada um apresentava as suas ideias, as suas propostas e também o seu potencial do seu país e seus desafios do seu país. Eu, pessoalmente, falei do ponto de vista de como construir na prática melhorar esse fórum interassociativo dos BRICS. O pessoal gostou muito. Como idealizar, como concretizar isso. Não ficar só simplesmente restrito a eventos, a summits, né? Tornar isso mais operativo. Vai, Robson, é contigo. Vamos adotar o nosso esquema de manobra. Tranquilo. Rodolfo, eu queria saber o seguinte, que é a maior preocupação que eu tenho, acho que uma parte do público aqui também, eu acredito que é a maioria, né? Como é que o pessoal está vendo o Brasil nos BRICS? Porque o nosso problema é o seguinte, vamos lá. Você pega o presidente Lula, que é uma pessoa que tem um histórico com os BRICS. O Lula tem uma história, né? Já desde lá acho que do primeiro mandato dele. Mas a gente tem que lembrar que o Lula não vai ficar para sempre na presidência. Dia de amanhã faz mais um mandato aí, ou perde uma eleição, a gente não sabe. Vai entrar alguém, certamente nós teremos. Eu rezo para que não, para a gente não ter um maluco que nem esse Milei aí na presidência, mas tudo é possível, você sabe disso, né? Então, eu queria saber o seguinte, como é que o pessoal vê lá, né, os outros países estão vendo essa possibilidade do Brasil, porque o Brasil tem muitas fragilidades, a gente sempre discute muito isso, né? Tem muitas fragilidades, sofre muita influência dos Estados Unidos, da Europa aqui. Como é que o pessoal está vendo essas fragilidades do Brasil, principalmente? Um minuto, Rodolfo. Galera, antes de perguntar, vou pedir para vocês darem o like nos dois canais, né? Vou fazer isso de vez em quando. Dá o like nos dois canais. Tem aqui o Pix, tá passando aqui embaixo o Pix do HMD e logo em seguida vai aparecer o Pix do ADG. E aqueles que puderem, né, compartilhem a live nas redes sociais e se inscrevam nos dois canais. Nossa meta aqui no HMD nós somos humildes, chegar a 29K. E lá no ADG a nossa meta é chegar a 500 mil. Vai ser o primeiro grande canal, né, de analistas, né, sério, que vai chegar a 500 mil. Rodolfo, e aí? Como é que está essa pegando a carona nessa pergunta aí do Farinazzo? Como é que é visto o Brasil? Eu acho que o mais importante, como é que ele nos vem, né? Porque eu acho que isso está uma coisa a ver, muita imagem está muito vinculada realmente ao atual presidente, e a gente não pode, isso tem que ser institucional, né? Não, por incrível que pareça, e aqui desideologizando, eu peço ao espectador que não pegue o que eu vou falar para conteúdo ideológico e polarizado. O Arte da Guerra, História Militar e Debate estão muito, muito acima disso. Então, vou fazer a análise, basicamente, de perfil de política externa dos governos. Mesmo no governo Bolsonaro, principalmente com a assunção do ministro Carlos França, é importante destacar que houve um equilíbrio entre o Ocidente e uma aproximação com os BRICS. Tanto que foi no governo Bolsonaro que houve uma neutralidade declarada pelo Brasil em relação ao início do conflito na guerra da Ucrânia. E uma intensificação de certas cooperações comerciais com a China, fugindo daquela retórica ideológica lá, que eu não vou entrar no mérito. E com o atual governo isso se intensifica.
principalmente para institucionalizar algumas medidas. Primeira preocupação, o chinês ele vê o BRICS para criar um novo conceito chamado B20, no lugar do G20. Eles apresentaram lá uma palestra que me deixou muito impactado. Eles querem criar o B20, ou seja, BRICS 20, tirando o conceito do G20. Ou seja, criar um pool de países que tenha interesses em comum, geoeconômicos, e que fundamentalmente sirvam ao interesse da China para a iniciativa do Cinturão da Rota da Seda. Esse é o primeiro ponto. Na palestra do chinês, onde ele mais destacou investimentos diretos com transferência de tecnologia que eu estou falando, eólica, infraestrutura de transportes, infraestrutura de carros elétricos, etc. Não foi a Rússia, foi o Brasil. O chinês falou lá justamente, claramente, que o grande foco do investimento é o Brasil, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, isso daí já dá uma tônica. Para a Federação Russa, os BRICS virou uma questão de sobrevivência geopolítica e estratégica. Porque, até conversando com um empresário turco, esse empresário turco é radicado na Rússia, ele me explicou o seguinte: a Rússia está com a economia absolutamente estabilizada, com crescimento econômico, não adianta ficar falando, dizendo que está quebrada, porque não está. É obra para tudo quanto é lado, consumo pujante, depois a gente pode explicar sobre isso, mas o que afeta e amedronta os BRICS? O sistema de liquidação de pagamentos interbancários. Ter uma alternativa ao Banco de Compensações Internacionais, que hoje é monopolizado pelo SWIFT. Há uma agonia, uma certa angústia de desenvolverem um sistema similar ao SWIFT. Porque isso, por incrível que pareça, é o que mais pega, é o que mais assim está criando dificuldade. Agora, a Arábia Saudita, com a saída dos petrodólares, ela se aliou com a China de criar uma alternativa ao SWIFT. Não é a Rússia que está liderando isso, é a China junto com a Arábia Saudita, conforme nós verificamos. E esses sistemas de pagamentos interbancários, se ele se efetivar, vai criar justamente um bloco de caráter econômico com muito mais do que sinergias, mas isso vai ser realmente uma potência monetária, uma potência para estruturar liquidações de pagamentos e o comércio crescer de uma forma muito significativa. Então, é uma observação que eu tenho a fazer. Outro ponto em relação ao Brasil. O Brasil é visto como um país com um imenso potencial, um exemplo em relação a um povo pacífico, sem conflitos geopolíticos, muitos recursos naturais, digamos, um povo visto como muito receptivo, acolhedor, com uma diversidade cultural muito ampla. É dessa forma que vem também o Brasil. Então, para o chinês, um potencial de mercado muito grande, para investimento mesmo, para a Federação Russa, uma necessidade justamente para ter um player global no Ocidente, que dê pelo menos uma dinâmica de neutralidade, e perante os outros países, um exemplo de país pacífico e com capacidade de não ter, por enquanto, conflitos geopolíticos. É isso que vem. Se é uma visão, uma perspectiva correta ou não, aí vale outro debate, mas é dessa forma que nos vem.